vai ser mais tarde. Vai ter que levar a edição e todo um processo. Sim. Portanto, aqui temos o panfleto a falar sobre o tema da doença autoimune. Eu sou o Dr. Abuso Júlio, na Universidade de Lusitânia, e vamos continuar a nossa ordem de trabalho. Muito importante, desde 2012 que eu estou a repetir isto às pessoas que me estão próximas. A leitura prejudica seriamente a ignorância. Nós, neste momento, temos três tipos de profissionais: os investigadores, que descobrem coisas novas, os praticantes, que seguem o que já existe, e as pessoas mais arqueológicas, como eu, que vão à procura do que é que os antigos diziam. O que é a doença autoimune? Chama-se doença autoimune quando o nosso sistema imunitário passa a produzir anticorpos contra componentes do nosso próprio organismo. A primeira vez que eu ouvi isto, fiquei assim um bocadinho atensado. O que será que isto quer dizer? Por motivos variados e nem sempre claros, o nosso corpo começa a confundir as suas próprias proteínas com agentes invasores, passando a atacá-las. Uma imagem vale mil palavras. Aqui temos o nosso sistema imunitário, aqui temos a pobre da célula a ser atacada. E esta é a minha cara quando eu aprendi isto. Então, o nosso corpo está-nos a atacar. Isto sempre me confundiu um bocadinho. E o meu professor de Anatomia e Fisiologia dizia sempre: se nós tivermos reclamações, reclamem com o patrão. Mas eu fui procurar o patrão. Mateus 7,7. Peça lhe será dado. Daqui levanta-se a pergunta: será que estamos a pedir doença? O Dr. Figueiredo, na parte da manhã, já explicou bastante sobre isso. O professor Neto também explicou bastante sobre isso. E eu só vou complementar o que eles disseram. Exemplos de doenças autoimunes, para sabermos concretamente do que estamos a falar. Diabetes tipo 1. Os anticorpos atacam o pâncreas. Esclerose múltipla. Anticorpos atacam os neurónios. Tiroidite de Hashimoto. Anticorpos atacam a tiroide. E por aí vai. Só para terem ideia, a cada ano sai novamente uma enciclopédia médica chamada Harrison, que tem mais umas quantas que vão sendo acrescentadas. Na parte da manhã tivemos um colega também a falar de um síndrome raríssimo, que existem 300 casos no mundo todo. Portanto, e por aí vai. Então existem dezenas de doenças autoimunes: artrite reumatoide, doença de Crohn, doença celíaca, espondilite anquilosante, lúpus, vitiligo, etc. E por aí fora. Sintomas e queixas. Para um homeopata isto é fundamental, e a informação de base é a homeopatia. O quadro clínico de cada doença autoimune é muito diferente. Doenças como, por exemplo, lúpus, diabetes tipo 1 e a psoríase atacam órgãos diferentes de formas distintas e, por isso, apresentam sinais e sintomas próprios. São doenças tão diferentes que são tratadas por especialidades médicas distintas, como endocrinologia, reumatologia, dermatologia e continua. A única semelhança entre elas é o facto de terem uma origem autoimune. E isto é tirado de manual. É assim mesmo que eu penso sobre isto. E aqui o única está negrito. Porque eu acho que eles não têm nada em comum, estão a ver? Portanto, estes somos nós, na hora do almoço. Isto é o que comem nos hospitais, para quem não sabe. E isto é o que nós dizemos para comerem. E é tão simples como isso. O professor Neto dá a metáfora do combustível e do carro, do motor, e nós podemos pensar assim: quem é que daqui tem um carro a gasolina sem chumbo? Levanta a mão. Para tanta gente. Se pegarem num carro com um motor sem chumbo e puserem diesel, sabem o que acontece, não sabem? Estraga. Não anda, não funciona. E é exatamente isto que, na minha opinião, e no trabalho frustrado, é o que eles entendem por nada em comum. Eles nunca olham para o garfo, o que é grave. Então, vamos fazer experiência. São 2 filmes. Estão ambos no YouTube, gratuito. Vejam à vontade. No primeiro, este senhor comeu durante 30 dias comida rápida de um senhor chamado McDonald's. Não estou a fazer publicidade, é o filme.
E ao fim de 30 dias e exames antes, durante e depois podem ver o que acontece. Isto é ciência. Ele estava bem, começou a fazer uma alimentação, pequeno almoço, almoço, jantar, e os médicos entrevistados no filme ficam a olhar que nunca esperariam resultados destes análises. Vejam o filme. 90 minutos bem passados. Este é outro filme. É um filme que fala sobre reverter diabetes em 30 dias. Epá, isto cheira mesmo a banha da pobre. Reverter diabetes. Pois é, reverter diabetes. Para quem gosta destas coisinhas de manuais, está aqui o manual da Adam, em que vem escrever o que é um pólen. E é isto que eles estudam. Isto é o que nós estudamos. Este mapa é do nosso caríssimo Dr. Bernard Jansen, em que vem dizer que o intestino reflete-se em todo o corpo, inclusive cérebro. Tudo o que põe para dentro do bucho vai para o intestino. E tudo o que vai para o intestino reflete-se em todo o corpo. Pensem sobre isso quando acharem que é incurável. O homem a cada refeição escava a sua sepultura. Dr. Bernard Jansen. Se não conhecerem este senhor, enviem um e-mail para o Conselho Federativo. Temos todo o gosto em vermos a biografia dele, porque o trabalho dele merece mesmo ser divulgado. A comida não tem ingredientes, a comida são os ingredientes. James Olivier é um chefe de cozinha que se posiciona, entre outras coisas, contra os embalados. E tudo o que não alimenta intoxica. Pensem sobre isto. Vocês comem uma coisa qualquer e ficam, não devia ter comido isto, aquilo está-vos a intoxicar. E como já foi falado da parte da manhã pelos colegas, aquilo não sai de lá. Na igreja vê-se perfeitamente isso. A escolha é sua. Temos aqui uma criança a beber. Quem é que adivinha o que isto é? É uma cola, exatamente. No biberon. Pois, isto é mais comum do que vocês pensam. E sempre que vejo isto eu tenho que desviar a cara. Porque pronto, o filho não é meu, etc e tal, mas esta criancinha vai ter problemas à custa da deformação da televisão que a mãe vê. Esse é que é o problema. E aqui temos aqui o super bebê, a beber aqui água como deve ser, cheio aqui de músculo, etc. Ou se preferirem uma abordagem mais simples, temos aqui um peixinho com água bastante suja e temos aqui um peixinho com água bastante limpinha. Como o povo diz, quando o peixe está doente, não mexam no peixe, troquem a água. São ideias muito simples que eu gostaria que levassem daqui para o resto da vossa vida. Isso é que seria o ideal. Esta brincadeira aqui demorou-me assim 10 anos a fazer. Se algum de vocês tiver alguma coisa para acrescentar a este esquema, avise, que isto não está completo. No próximo ano eu já trago outra coisa diferente. Então isto começa com o que faz mal. Começam a pegar assim numa folha de papel e escrevem assim, diário, e começam a escrever o que faz mal. E depois falam com o Dr. Figueiredo, falam com o professor Neto, falem comigo e com outros colegas, e nós começamos a tentar explicar que vocês ainda não têm bem noção do que é mal e do que é que está a fazer a vocês. Quando nós passamos em zonas habitacionais com redes elétricas por cima, faz muito mal, mas eles vivem lá. Portanto, não têm opção. O que faz mal, o que faz bem. Não foquem só no problema, foquem também na solução. Então, um exemplo de uma coisa que faz bem, Coca-Cola. Não? Não faz bem? Alguém concorda? Faz bem ao bolso de quem vende. Com um pH ácido, de 2, 2,5, 3, para ser gentil com o professor Figueiredo, obviamente vai fazer bem. Vai fazer bem a quem vende tudo e mais alguma coisa com isto. Então, deixamos de beber açúcar. Todo refrigerante tem açúcar. Se tiverem dúvida, olhem para o rótulo. Para quem gosta de comer iogurtes, líquidos, sólidos, etc., olhem para o rótulo. O segundo ingrediente, alguém adivinha qual é? Açúcar. E quando não é açúcar, é pior. E quando lá disser assim, iogurte morango, líquido da marca XPTO, leiam o rótulo e vão ver que o morango está na última linha. Isso do ponto de vista químico, quer dizer que tem lá dentro tudo menos o morango. Mas chamam-lhe morango para vos venderem.
Como eu não vos quero vender nada, estou aqui a dizer umas coisas que estão mais que provadas. O que faz mal, o que faz bem. Isto é a primeira linha do vosso diário. E façam mesmo isto. E comecem a pensar em 3 níveis de existência. O nível físico, falamos da Coca-Cola e da água. E para quem gosta de água, temos ali um stand maravilhoso com água com pH superior a 9. Para quem não sabe o que é pH, 7 para a frente, maior que 7, estamos a falar de alcalino, saúde. 7 para baixo, estamos a falar de acidez. Quanto mais baixo, mais acidez. Coca-Cola e refrigerantes afim, pH 2, 3 por aí, se tanto. Água da torneira, pH, o que é que acham? Alcalino? Não? Ácido? Alcalino? Não. O pH da torneira é bastante ácido. Vocês põem lá uma carrada de químicos para vos enganar. Pois, aí está o problema. O que faz mal, o que faz bem, a nível físico, a nível emocional e a nível mental. Se alguém quer perceber o que é que faz mal a nível emocional, é simples. Olhar para a televisão e desligar. Não custa nada. Porque estão a comparar radiações magnéticas do ponto de vista físico e radiações emocionais do ponto de vista que vocês identificam-se mesmo com aquela pessoa que está ali a chorar e que tem uma vida que não é a vossa. Pensem sobre isso. Cada vez mais temos programas que promovem tristeza e cada vez menos temos programas que promovem alegria. E depois admirem-se que mesmo do ponto de vista natural, que eu já me dei uma experiência muito enriquecedora, estive a trabalhar na direção de um espaço que trabalhava com produtos naturais. O medicamento número um era para depressão. Durante anos. E continua a ser. Porquê? Porque as pessoas alimentam a depressão. Alimentar a depressão é fácil. Eu estive aqui desde manhã, sentadinho, minha coluna, ai que se farta, e depois, à hora do almoço, um amigo meu perguntou-me: onde é que vais? Vou apanhar sol, obviamente, vou andar um bocadinho, que é para ficar aqui mais um bocadinho com vocês. Se vocês ficarem 1 hora sentados e não espreguiçar, cuidado, estão a pedir para ter uma coluna nova rapidamente. Limpeza. Limpeza é muito giro. Nós temos formas naturais de limpeza, a saber, rim, cólon, pulmão, pele. A estas duas, juntamos o nosso amigo fígado, tudo o que comerem químico, de pacote, medicamentoso químico de farmácia, e os outros também, vai para o fígado, é garantido. E finalmente juntamos a isto a nossa amiga coluna. Eu, pela forma como vocês estão sentados, eu vejo claramente como é que está a vossa coluna. Depois de 5 anos a estudar vértebras, isto é bastante fácil. Portanto, a mínima dor que tiverem é para tratar logo. E dores de coluna não se trata tomando coisas. Dores de coluna trata-se realinhando coisas, que é diferente, muito diferente. Procure ajuda e testemunhos. Sempre que tiver uma doença incurável, estamos nós em 2013 e apanhei uma paciente a dizer-me: ai doutor, isto é incurável. E eu na altura era um bocadinho mais sábio que agora e mandei-lhe um e-mail a mostrar que havia um caso, no mínimo, no mundo, de recuperação. Portanto, sempre que acharem que alguma coisa é incurável, perguntem-se: alguém no mundo todo já deu a volta? Porque se já deu a volta, já não é incurável. É gramática isto. Rotina diária progressiva, melhor do que ontem. Vocês hoje bebem um copo de sumo de cenoura, amanhã bebem 2 copos de sumo de cenoura, depois, num dia que se cortarem e sair sumo de cenoura, está bom. Até lá não. Não sabia, mas é verdade. Vocês antes de nascer já estavam tóxicos. Porque os vossos antepassados, mãezinha, avózinha, por aí acima, até à Eva, já estavam tóxicas. E desde que inventaram vacinas, esta toxicidade passa mesmo de uma para a outra. Por isso é que nós temos pessoas que dizem assim: ai, a minha mãe fez alergia à vacina e a minha filha também fez. Pois é, a fragilidade é mesmo assim. E finalmente, mentaliza a ação. Não é um erro gráfico. Vocês primeiro têm que pôr no mental o que é que têm que fazer e depois têm que fazê-lo. Eu tenho imensos pacientes que sabem mais que eu, isso eu garanto-vos, sobre a doença deles. Leram tudo e fizeram absolutamente nada. Zero. Níqueles.
para chegar a um processo de autocura. Quem esteve aqui no ano passado a ouvir-me? Não faz mal. No ano passado, obrigado. No ano passado, não se desiludam agora. No ano passado, eu estive a falar de esta palavra cura não fica bem. Agora eu digo o contrário. O ano passou, entraram outras coisas em vigor e agora eu digo claramente: vocês apostem na autocura. Informem-se, formem-se. O Dr. Figueiredo esteve aqui a dizer, tanto aqui como no YouTube, que há muito boa gente que vos dá coisas e não tem metade da formação dos balconistas e afins. Se o vosso vizinho vos der uma vitamina, perguntem-se a vocês mesmos se é aquela vitamina que precisam. Há um colega nosso, que eu não digo quem é, disse que há aí muitas vitaminas que agora estão na moda, que são boas para enriquecer as fezes. Sabe o que isso quer dizer? Toma e não absorve. Pensem sobre isso e perguntem se vocês põem para dentro o ferro e absorvem ferro. Que aí é que está o problema da anemia, aí é que está o problema da osteoporose e por aí fora. Tomam os suplementos todos e absorvem 10% de tanto. Porquê? Porque o pH está ácido. Temos alguma coisa para alcalinizar? Temos, sim senhora, sumo de cenoura. Como é que se faz sumo de cenoura? Pega-se numa cenoura, pega-se numa centrifugadora e bebe-se. Portanto, o vosso trabalho de casa, para quem gosta destas coisas, é investir. Muitos parabéns, o Natal chegou mais cedo, arranjem uma máquina de sumos como deve ser, é para não estragar logo, e comecem a beber isso. Todos os dias, um bom copo de manhã e um bom copo ao lanche. O bom copo é aquele maior que têm. Vão ver a caneca de cerveja, isso é um bom copo. Se vocês fizerem isso todos os dias, após 30 dias, escrevam lá no vosso diário todos os dias e vejam como é que se sentem. É prático isto. Autocura. O meu objetivo na vida, para quem não sabe, é reformar-me. E eu só posso fazer isso quando vocês todos ficarem bons. Até lá, pronto. Temos que nós andar aqui. Até nas férias. Até nas férias andamos cá. O caminho para a autocura. O que faz mal? Comida rápida embalada. Isto não são axiomas. São ideias. Para ver se pega. Alguém aqui discorda que o que faz mal é a comida rápida embalada? Não. Todos concordam? Excelente. Então porquê comem comida embalada? Pensem sobre isso. Vocês mentalmente têm ideia, mas não passa para a ação. O que faz bem? Comida lenta biológica. Vocês não se perguntem porque a cenoura biológica é cara. Vocês perguntem se é porque o hambúrguer rápido é barato. Pensem sobre isso. Limpeza. Rim, para quem não sabe, rim é xixi. E por falar em xixi, o que é o xixi? Alguém sabe? Exatamente, é claro. E se o vosso xixi não é claro, falem com o vosso médico, porque podem ter um problema grave. Se falarem com o médico e não têm problema grave, e mesmo assim não é caro, estão encaminhados para a intoxicação e para a acidez. Ainda não têm sintomas físicos, mas o balde já começa a estar meio cheio. Então o que é que fazem? Bebem água, de preferência alcalina. Colon. A nível de curiosidade, o tempo que vocês demoram na micção, não bonito para dizer urinar, é o tempo que demoram na evacuação. Não é para ler lá a lista telefónica. Se vocês sentam-se no trono, em dignidade, sem fazer força, coluna direita, e conseguem, de alguma forma, evacuar sem dor de uma vez só, parabéns, mas mesmo assim não chega. Comecem a contar refeições. Para quem já tem filhos, sabe qual é que é a regra. A cada refeição, uma fralda, certo? Exatamente, ainda bem que concordam. Então, se vocês comerem 3 vezes e evacuarem uma, ficam 2 lá dentro, não é? Depois passa mais um dia. Comem mais 3 vezes, evacuam mais uma, já ficam mais 2 lá dentro, já estão lá 4. Até que está lá tanto lá dentro, que começa a dar uma queixa. E a queixa sempre dada em função da vossa fragilidade. Todos nós temos fragilidades. Se tiverem dúvidas, tirem uma fotografia, uma íris, tirem uma termografia e começam a descobrir que talvez vocês não sejam tão saudáveis como pensam. Pulmão. Inspirem fundo. Epa, não estou a ouvir. Mais fundo. Agora inspirem fundo. Hoje, vamos fazer um jogo. Inspira fundo. E fecha. E sorri.
sabe, retenção em cheio e retenção em vazio. Como nós vivemos numa sociedade cheia de carros e etc., e fumos, o nosso pulmão habituou-se a não respirar. Então todos os dias sentem-se e respirem, e treinem. Hoje conseguem 10 segundos, amanhã mais 10, daqui a um mês já são 11, e por fora. O pulmão treina-se. Pele é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que as pessoas que põem sabonete e shampoo e outras coisas na pele nunca se perguntam assim: isto é comestível? Vocês perguntassem se isto é comestível, já não tinham problemas, garanto-vos. E quando tomam um banho daqueles demorados, é tão bom. Para um bom homeopata, há uma matéria médica onde diz cloro. E o que vocês estão a fazer é uma sauna em cloro. E isso não é saudável. Fígado. Tudo o que não é natural ataca o fígado. E em função da vossa constituição, mesmo que é natural, pode atacar o fígado. Queixa principal do fígado. O fígado, para quem não sabe, é energia a todos os níveis. Queixa principal do fígado é facílimo. É vocês acordarem de manhã cansados. Vocês acordarem de manhã com perda do entusiasmo, com o sentido, porquê que eu vou outra vez? O vosso fígado já está com problemas, é garantido. Vocês limparem o fígado, ficam com uma energia que nem acreditam. Coluna. Coluna é giro. 33 vértebras mal alinhadas. Muito bem. A culpa é das almofadas e afins, que hoje em dia as cadeiras são demasiado confortáveis para nós esquecermos que a coluna tem músculos e é suposto estarem lá. E não é ir para um ginásio e correr numa esteira, ganham esses músculos na coluna, porque a coluna não está a mexer. Tem que fazer movimentos específicos. Espreguiça para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. Movimentos naturais. Não é preciso esticar muito. Testemunhos. Alguém já recuperou de uma patologia autoimune? Como é que foi? O que é que fez? Rotina diária progressiva. O que é que desta pessoa que recuperou eu posso pegar no meu caso? Então, esta pessoa fez sumo de cenoura. Eu também posso fazer sumo de cenoura. Ok. E, finalmente, mentaliza a ação. O que é que nós podemos fazer ainda mais? 4 causas da doença. Vamos ler, então. Toxinas e desnutrição. E aqui está. Porquê que ficamos doentes? Este está em branco, de propósito, e este está em branco de propósito, que é para vocês acrescentarem. A isto chamamos individualização. Comer toxinas, eu garanto-vos que faz mal. Todos concordam? Sim? Sim. Perder nutrientes, todos também concordam que faz mal? Sim. Agora estes dois, deixem ao vosso cuidado. À medida que vocês forem andando no vosso diário, podem descobrir que aqui tem outra coisa que faz mal e aqui tem outra coisa que faz mal. E algumas coisas não dependem de vocês. Eu pus aqui coisas de propósito. Portanto, isto é um rastro de avião, não persistente. E isto é uma coisa, é persistente. Eu chamo-lhe coisa porque ninguém sabe o que isto é. Para quem não sabe, isto é o céu de Monsanto, não devia ser assim. Então, eu convido vocês a pesquisarem sobre rastros químicos e a olharem para o céu, que é das coisas que eu gosto mais de fazer, e tentarem perceber o que é um rastro de avião e o que é uma coisa. E para quem gosta da homeopatia, esta coisa tem alumínio, bário e por aí fora. E o pior é que depois vem aqui uma nuvenzinha, chove em cima disto e isto vai para a água e para o solo. E vocês comem da horta biológica regada com água natural cheia de químicos. Isto é tão modo grave que ninguém está a fazer nada por isto. Ninguém sabe desta situação. Olhem para o céu. Não é suposto haver rastros persistentes. Pensem sobre isso. Leiam os rótulos. Sumo de caixinha. Sumo natural. A diferença é assim. Este estraga. Este já está estragado. Vocês pegam um sumo natural. Tem uma validade de mais de um dia. Eu garanto que está completamente estragado. Do ponto de vista bioquímico, eu ainda digo que pode lá ter tudo. Mas eu não sou bioquímico. Como o professor Neto diz, nós aqui somos eletricistas. Este tem eletricidade, este não tem. Pronto. Lá vem a aldrabice. Então vamos lá aldrabar um bocadinho. Fotografia. Couve cozida. Couve viva.
Portanto, estão a ver este brilhante todo? É assim que vocês deviam estar. E é assim que não estão. Se tiverem com isto brilhante todo à vossa volta, eu garanto-vos que eu reformo. Se vocês estiverem a comer cozinhados todos os dias, eu posso dizer que comer couve faz bem, vocês comem sopa de couve, etc., e não atingem 90% dos resultados, porque não está vivo. Vivo estraga, cozido já está estragado. Atenção, estamos a falar de doença. Pessoas doentes deveriam apostar em comida viva. Pessoas que não estão doentes podem sacrificar-se um bocadinho, achar que merecem estar um bocadinho doentes e comerem cozinhados, não estão à vontade, não tem problema nenhum. E depois também é fazer todos os dias, é uma rotina. Se vocês beberem sumo de cenoura todos os dias, ao fim de 3 meses ligam-me a dizer: estou laranja. E eu digo: isso não é grave. Não é grave estar laranja. Se vocês tiverem laranjas e ficarem sem cancro, até é bom. Agora, se vocês vão com um aparelhozinho, faz psh, e a seguir vomitam, radioterapia, isso não é bom. Pensem sobre isso. Nós temos muito a noção do que faz bem e do que faz mal completamente trocada. Portanto, sempre que comerem vivo, eu garanto que a fotografia sai assim. Sempre que comerem morto, a fotografia sai assim. Portanto, isto tem tudo bioquimicamente que isto. A diferença é que isto aqui tem laicidade. Ai, que giro. Agora vou de cor. Maravilhoso. Quando comerem, coma. Muito mais bonito. Doutor Mazar Bemoto, já o ano passado falámos, nunca é demais recordar. Molécula da água antes de orar, antes de meditar, antes de fazer um momento de pausa para não comer um Kit Kat. Molécula da água depois de rezar. Isto é facto, isto são fotografias. Mesmo nos sítios naturais, eu vejo aberrações do género, pessoas a comer em pé. Portanto, têm 1 hora de almoço, comem durante meia hora para depois ir ao banco, às finanças, etc. Zero. Este método resulta. As pessoas de vez em quando acham que eu tenho assim um problema de falar com as pessoas, então eu venho para aqui falar coisas. A sua missão não é gastar palavras para construir uma medicina teórica. Nota ao parágrafo do órgão do Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia. E agora um poema. E para que servem as palavras? É com ações que vão construir o caminho. Se existem provas, mostrem-nas. Chatileva. Em 2004, tive mais uma paciente a dizer que isto era tudo muito complicado e tudo muito incurável, e enquanto metade da população portuguesa andava a ver o Euro 2004, havia uns senhores que chegaram ao pé das lojas de produtos naturais e começaram a tirar coisas da carteira. E os meus alunos, na altura, ficaram apavorados. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E eu rio-me. Para mim, uma questão de tempo. Quando fecharem os gabinetes, vão perceber qual é a dúvida. Tão simples como isso. E nunca vão poder proibir de dar sumo de cenoura. Garanto-vos. Artrite reumatoide é incurável? Não. A senhora Amanda Jones está aqui, dá a cara, fez um vídeo e ficou curada. Isto nunca vai aparecer na televisão, mas é verídico. Diabetes tipo 1, insulinodependente, injetável, é incurável? Pois, está aqui este senhor. O Sr. Kurt Tyson está neste momento nos Estados Unidos a liderar o movimento da recuperação de diabetes. E para quem não sabe, insulina é um negócio para o resto da vida e por aí fora. Mas este senhor, pelos vistos, fartou-se do negócio e deu a volta. Doença de Crohn é incurável? Já está. Nossa amiga Alice não concorda. E dá a cara, e tem o vídeo, e etc. Não acreditem em mim. Procurem por vocês. Vejam as provas. Ouçam. E nunca se esqueçam. Cada caso é um caso. Mas já não é incurável. Esclerose múltipla. Este senhor aqui deu mesmo a volta à coisa. E deu de tal forma a volta à coisa que até foi os chominhos dele. Estão a ver? Pronto. Isto é o almoço dele. Todo feliz e contente. Uma pele toda bonita, apesar da fotografia não estar melhor. E foi entrevistado do nosso lado. Do lado de lá. Televisões, cadeias, etc. Zero. Ninguém quer saber. Perguntem-se a vocês mesmos o que estão a ver todos os dias se é uma verdade
bruta ou se é uma verdade incompleta. E sempre que ouvirem incurável, procurem se há algum caso que deu a volta. Doença de Crohn terminal, esta eu tinha que pôr. Esta senhora foi dada como incurável e como pode ir para casa, já não há nada a fazer. Óleo de cannabis cru. Cannabis não é para fumar. Cannabis é medicamento, tabaco é medicamento, açúcar é medicamento. Têm dúvidas, procurem a matéria médica, o somatório dos medicamentos homeopáticos e podem ver. E parece que este óleo de cannabis cru dá a mesma volta. Procurem, não acreditem em mim. Este método resulta, no meu caso, mais tarde ou mais cedo, é isso que nos interessa, não é? Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. O facto de resultar naquele fulano sumo de cenoura, talvez no outro tenha que ser sumo de beterraba. É por isso que é bom falar com um profissional. E é bom experimentar. Isto é um termómetro. Limita-se a medir a temperatura. Isto é um termostato. Quando está uma temperatura que não lhe agrada, ele muda. Olhem para dentro de vocês e perguntem até que ponto querem tratar-se. Querem ser termómetros ou termostatos? Cada vez que vocês fazem uma facadinha na receita, estão a ser termómetros. Porque vocês já têm facadinhas desde o tempo da vossa bisavó. Já está mais que estragado isto. Vocês precisam neste momento é seguir à risca tudo aquilo que o vosso profissional vos disser. Porque senão estão a contribuir para ficar mais um ano, mais 2, mais 3, não ter resultados, não ter resultados, não ter resultados e por aí fora. Se vocês acreditam verdadeiramente nisto, mudem. Sejam testemunhos vivos. Que é para de hoje para amanhã poderem também dar a cara aqui à frente e dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo. Pensem sobre isso. Portanto, está aqui uma cabrinha e está aqui uma vaquita. Portanto, podemos escolher a montanha da autocura, o caso da cabra, sobe montanhas, aos saltinhos e toda feliz, ou podemos escolher o caminho mais fácil, da doença. A vaquinha, para quem não sabe, sempre que virem uma vaca a subir uma montanha, sigam-na. Ela está a caminhar pelo caminho mais fácil. Não é como a cabrita, que anda ali a brincar, a ficar apoiada num bocadinho de nada de uma falésia. E é isto para nós para a fotografia. Perguntem a vocês mesmos o que estão a fazer hoje e aproximam do que quer ser amanhã. As pessoas todas querem ficar boas num instante. Mas ninguém quer fazer uma rotina disciplinada. Ai não, é só uma facadinha. É só mais uma facadinha. É só mais uma facadinha. Nós dizemos à pessoa assim, não coma marisco. E a pessoa diz, não, mas foi o casamento do meu filho, eu tive que comer. E depois não percebe uma coisa que vocês já começam a perceber, que se chama memória. E do ponto de vista de memória, o nosso corpo tem memória de milhares de anos. A nível de curiosidade, não existe alergia ao pó. O pó está antes do homem. Não existe alergia ao gato. O gato também anda por aqui já há uns tempinhos. Nós temos um fígado completamente intoxicado. Não acreditem. Façam uma limpeza de fígado, limpem o rim, cólon, pulmão, pele, fígado e coluna e vejam as vossas intolerâncias alimentares desaparecerem. Pensem sobre isso. Recordem que o movimento é vida. Suem pelo menos uma vez por dia. Pronto. Já também não consigo fazer isto algum dia, nem pensar. Mas consigo fazer isto. Dr. Bernardo Jansen com 50 anos. Dr. Bernardo Jansen com 80 anos. Alguém daqui é maior de 80? Acuse-se agora. Ótimo, não tem desculpa. Todos os dias. Suar é a forma natural de limpar a pele. Pensem sobre isso. Atitude é tudo. Amem-se mais. Pessoa que não faz nada. Tem aqui uma tristezazinha, depois aqui já tem uma saudade, depois aqui já começa a ouvir uns pensamentos, aqui já tem mesmo umas pipocas, aqui já não se aguenta, aqui já tem uma manchinha em cima e aqui deixou de ser. Nós temos que fazer, pegar nos nossos fantasminhas e fazer as pazes com eles, com os nossos filhos. Temos que dar-lhes educação. Como a ostra. Nós escolhemos esta zona aqui, a madrepérola, é a zona mais sensível da amila-ostra. Então, quando a menor irritante entra para aqui, por exemplo, uma partícula de areia, ela vai envolver essa partícula de areia em madrepérola e fica assim uma pérolazita. Sejam ostras.
Sempre que alguém vos disser isto, aquilo e o outro, envolvam no vosso melhor amor e mandem cá para fora pernas. A maior parte das pessoas fala de ficar saudável. Eu gosto de falar de ficar doente. Estão-vos a ensinar a ficar doente porque acho que ainda não perceberam. Então, como ficar doente? A dor ou a doença surge, portanto, é do nada. Estão a ver? Temos aqui uma pessoa que é saudável, de um momento para o outro levanta o braço para estender a roupa e, ai, doutor, fiquei apanhada do nada. Isto não existe. Esta pessoa já há mais de 3 meses devia ter vindo, se não mesmo mais. Vocês não melhoram a essência. Vocês andam com raivinhas interiores, maus fígados em bons portugueses, e depois continuam com maus fígados. Fazem os dentes de leão, fazem o carro de Mariano, fazem tudo e mais alguma coisa. Mas continuam por dentro a não perdoar o vosso pai, a vossa mãe, o governo, etc, etc. Mesmo os naturais, mesmo nós do nosso lado, vemos pessoas que de vez em quando explodem. Não é suposto. Sejam exemplos. Os remédios, e são químicos, ok? Geram efeitos colaterais, têm dúvidas, peguem um remédio que tenham lá em casa, ou vão a uma farmácia comprar uma coisa qualquer, e leem o papelinho. Onde disser efeitos secundários, não é bom. Dá a cabo do fígado e de outras coisas. Alguém sabe o efeito secundário do sumo de cenoura? Exatamente, 0. O efeito secundário de comer maçã? Exatamente, 0. Ingredientes do sumo de cenoura. Cenoura. Vão num supermercado comprar sumo de cenoura. Parece que as pessoas começaram a ouvir há 10 anos o pessoal a dizer isto, agora também já vendem sumo de cenoura em pacote. E vão lá ver. Cenoura, mais isto, mais aquilo, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Que vocês sabem. Porque se olharem para um recipiente de plástico, tem lá mais umas quantas coisas que vocês ainda nem apanharam. A crença na doença aumenta e a sua confiança diminui. A pessoa começa a dizer, eu sou assim. Não, não é. Porque se a pessoa for assim, não há sumo de cenoura que lhe ajude. Se for a natureza da pessoa estar de mau humor, não há anedota que eu possa contar que lhe levante o espírito. Pensem sobre isso. Façam cócegas nos pés. Se a pessoa não se ri, pronto, é mesmo assim. Confiem no poder curativo da natureza. Vis medicatrix naturae. Uma ave de rapina, um nariz. Quem de vocês é que era capaz de tirar esta fotografia aqui, na posição deste senhor? Exatamente. Este senhor não tem medo deste bichinho. Este senhor criou este bichinho de ovo. Então este é mais um filhinho dele. Então ele está a olhar no olho. E olhar no olho de um predador é dizer que eu vou atacar. Não, está a olhar cheio de amor, com paixão, a dar aqui um beijinho de esquimó, todos felizes e contentes. Este bicho nunca vai atacar este senhor. É garantido. É assim que vocês têm de ver a doença. A doença nunca vos vai atacar. Patologia autoimune tem a ver com decisões que vocês tomaram erradas. Tomem decisões certas. Comecem pelo sumo de cenoura. Sonhem algo, sim, é um subliminar. Vou tirar ser aqui, sumo de cenoura, sumo de cenoura. Eu vou-vos explicar. No ano passado, eu vim para aqui falar de sumo de cenoura e do cancro. Agora mudou o título. Agora é autoimune. Agora é sumo de cenoura e autoimune. Podemos ali uma couve para vos divertir um bocadinho. E sabem porquê? Porque funciona. Eu não estou aqui para vos vender teoria, estou aqui para dar as coisas que funcionam. Sonhem alto. O voar é simples. Arranjam uma capa, ponham a capa e voem. Precisa de complicação. Isto é fácil. E antigamente não havia chaleiras. Aqui o Sr. Panoramix é o nosso antepassado. Tenham respeito por ele e pelos dele. Isto é para fazer chá, para quem não sabe. E as ervinhas que ele tem estão aqui. Antigamente nas aldeias, as pessoas faziam umas rezas, umas orações antes de servir o chá. Respeitem isso. É tradição, é cultural, faz bem à pessoa. Não está a pensar no Big Brother nem coisas parecidas. Ótimo, excelente. Muito obrigado por maturarem. Alguém tem alguma dúvida? Não. Ótimo, muito bom. Eu tenho, não sei se vou conseguir apresentar desenhos animados assim. Um bom prato, boa refeição, tem que ser científica, artística e tem que ter um ingrediente especial, que é o bom. Obrigado.
Está bom, muito obrigado por ter vindo, por brindar com a segurança honesta. E então vamos lá corrigir aqui algumas coisas, porque o ilustre colega não é osteopata. Pois, mas então correu mal esta coisa aqui do grafismo e corrige-se, porque também é um dos naturopatas mais antigos, portanto, hoje em dia da nossa praça, não é verdade? E, portanto, já tem um pedigree especial. Vou deixá-lo para o seu programa. E quer que o ajude, não quer. Está bem. Esta. Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui neste Congresso Mundial de Comunidade de Naturopatia e Medicinas Tradicionais. Em primeiro lugar, ao Sr. Presidente do Conselho Federativo, ao Presidente de Mesa, a todos os colegas e visitantes, todo o respeitável público e colegas e minhas senhoras e meus senhores. Eu vou-vos falar hoje de omega-3 nas doenças autoimunes. É um tema que nos fascina, a todos nós. Há bocadinho acabámos de ouvir o Dr. Abdul falar efetivamente deste tipo de tema e de algumas doenças que realmente todos nós falamos e, sobretudo, deriva de patologias, mas, de certa forma, há de facto elementos fundamentais para que realmente estas doenças compliquem o nosso sistema imunitário. O papel dos ácidos gordos em omega-3 nas doenças autoimunes. Uma doença autoimune surge quando o sistema imunitário perde a capacidade de distinguir proteínas do próprio hospedeiro, self, de proteínas estranhas, não self. Essa perda de tolerância resulta de agressões de tecidos próprios. A patologia daí resulta em tecidos afetados, como se pode observar. Que tipos de patologia é que nós vamos encontrar numa doença autoimune? Algumas doenças autoimunes, o caso da doença, e onde afeta os tecidos e os órgãos afetados. Temos a alopecia areata, os folículos pilosos, a anemia aplásica, com células terminais hematopoéticas,
anemias hemolíticas autoimunes, que atacam e afetam os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, a artrite reumatoide, sobretudo as articulações, como sabem, não só, mas muito mais especialmente as articulações. Depois, a miastenia gravis, é um receptor da acidina, a neuropénia autoimune, também os neutrófilos, a psoríase a nível da pele, a púrpura trombocitopénica autoimune, as plaquetas é o órgão afetado, o síndrome de Stockholm nas glândulas exócrinas que produzem lágrimas e saliva em excesso no exterior, a tiroidite da Hashimoto, na glândula tiroide, a uveíte e o vítreo, a nível da pele. Parece-me consensual que mais de 80 doenças podem ser classificadas autoimunes. Realmente existem, como disseram há bocado, muito mais doenças. Cada destas patologias apresenta uma prevalência relativamente baixa, relativamente, e afetam 5 a 8% da população em países envolvidos ou desenvolvidos, em especial mulheres. Já de ser referido que as estimativas poderão estar a subestimar a prevalência real, pois existem suspeitas que as patologias também têm as causas à autoimunidade. Vejamos. Entre elas temos ainda a fibromialgia, o síndrome de fadiga crónica, a anorexia nervosa e bulimia, a osteoartrose, sarcoidose, autismo, entre outras. As doenças autoimunes têm um risco imunogenético elevadíssimo. Os genes que aparecem conferir o maior risco de desenvolvimento da autoimunidade são os genes do complexo major de histocompatibilidade, em especial os de classe C, que estão envolvidos na apresentação dos antigénios dos fósforos de CD4+. Por isso, são moléculas que são importantes no nosso corpo a distinguir o que é próprio e o que é estranho. Por isso, quando este sistema imunitário começa efetivamente a não identificar o que é dele e o que é que não é, então as doenças começam a surgir. Isto é extremamente importante nós percebermos como é que estas situações funcionam. Mas é necessário a presença iniciadora de alguns mecanismos que são os gatilhos de ataque. A doença não aparece só por acaso, aparece por várias razões. E os diversos castigos têm sido apontados designadamente por alguns fármacos e os seus metabólitos, e realmente hoje em dia cada vez nós notamos, ou cada vez mais notamos, muitas vezes a envolvência dos fármacos em certas patologias autoimunes. Os metais pesados, por exemplo, o mercúrio, onde realmente acontece com uma frequência incrível o problema das vacinas, que as crianças, hoje em dia, há grandes problemas de saúde, porque realmente elas estão contaminadas e fundamentalmente depois sem dúvida entre essas tomas. Alguns químicos, o silicone também dos implantes mamários e, por fim, o tabaco. Por isso, são mecanismos importantíssimos no desenvolvimento das doenças da autoimunidade. Falámos há bocadinho na valência das mulheres, que realmente atinge uma porcentagem mais elevada nas senhoras. Isto tem a ver, ou explica-se, que realmente tem a ver com os estrogénios, o que implicaria, em parte, ou a prevalência das doenças autoimunes é superior em mulheres. Depois temos uma coisa que nós diariamente vivemos, é o stress psicológico, o stress oxidativo, o aumento daquilo que é óbvio em termos de radicais livres, oxida, oxícios, e portanto, efetivamente estamos a falar em doenças autoimunes, estamos efetivamente a tentar, de certa forma, envolver a destruição celular e do nosso sistema imunitário e, por sua vez, estamos a contribuir para que realmente estas doenças avancem. Alguns tumores são raros, em algumas das doenças autoimunes. Nos micro-organismos e vírus, e refere-se à colonização gastrointestinal por micro-organismos patogénicos, em parte da modulação pela nutrição. Uma coisa que é importantíssima e que todos os colegas sabem,
e já referiram aqui, tanto o Dr. Carvalho como efetivamente o Dr. Abdu, a função do problema dos intestinos, a impermeabilidade intestinal, excesso de bactérias, fungos, cândidas, etc. Uma coisa que é a intolerância aos alimentos. O glúten, a cevada, o centeio, a aveia, principalmente o trigo, são elementos essenciais para que essas situações aconteçam. Por isso nós continuamos a envolver a doença com este tipo de gatilho. Temos algumas lectinas presentes nos cereais, como o glúten, em especial o trigo, o milho e algumas leguminosas. Entre muitos outros experimentos, o álcool e elegénicos. E, por fim, um muito importante tem a ver com os laticínios e derivados. As beta-lactoglobulinas. Não é só as beta, também efetivamente tem as alfa-lactoglobulinas. É importante percebermos a reação que hoje em dia as pessoas têm em termos deste tipo de alergias. Tendo efetivamente em conta aquilo que realmente se passa de uma forma muito concreta, que é efetivamente uma coisa, é muitas vezes nós interpretarmos o que é as doenças de intolerância e o que são as doenças alérgicas. E isto é extremamente importante. A alergia não é intolerância. Por isso aqui é fundamentalmente importante percebermos aquilo que realmente podemos fazer para evitar que possamos ficar mais doentes ainda. E sobretudo neste tipo de doenças autoimunes. É possível diminuir a permeabilidade intestinal com o recurso. Sim, temos substâncias que nos realmente ajudam a controlar um pouco esse tipo de efeito. Os probióticos, os prebióticos, os ácidos gordos, a glutamina também, um aminoácido que permite que sejam absorvidos intactamente na corrente sanguínea a absorção dessas vitaminas, ou dessas proteínas, perdão, e, por fim, a vitamina, o zinco e a vitamina D3. Os fatores dos ácidos gordos na proteção autoimunitária. O fator de proteção terapêutico e na doença. Os ômegas 3 têm fundamentalmente potenciais nas patologias do diabetes tipo 1, artrite reumatoide, psoríase, doença de Crohn, colite ulcerosa e espondilite anquilosante. Para concluirmos, foram apresentados alguns trabalhos que indicaram em que a nutrição tem um papel fundamental na etiologia de diversas doenças autoimunes e no papel dos ácidos gordos em algumas doenças autoimunes. E chegamos a uma conclusão de que, de facto, se tivermos uma probabilidade de ter uma patologia destas, se não tivermos necessariamente o cuidado de nos sabermos alimentar e protegermos o nosso organismo de certas determinadas agressividades, vamos desenvolvê-la muito mais e não temos efetivamente o sentido de cura para esse fim. Por isso é importante saber perceber como é que podemos comer melhor, como é que nos nutrimos, como é que realmente nos defendemos para efetivamente ficarmos mais saudáveis. Eu tenho aqui de facto é sim extremamente importante e urgente que se realizem mais trabalhos em vários modelos, em especial em estudos dietéticos de intervenção, e que possamos, os terapeutas e técnicos de saúde, obter resultados conclusivos para que esta situação seja certamente controlada. Eu tenho-vos a apresentar um caso clínico numa doença autoimune, que acho que é importante e, sobretudo, numa delas que eu efetivamente referi, em termos de uma doença que realmente se chama alopecia areata infantil, torna-se muito mais grave numa questão essencialmente destas, porque realmente é uma criança, muitas vezes não apresenta queixas, tem um historial clínico bastante difícil e o resumo deste historial é um caso clínico de alopecia areata, refletindo sobre a abordagem terapêutica utilizada. Esta alteração dermatológica é uma doença do couro cabeludo, que resulta da qual a região afetada fica com falhas visíveis do cabelo, áreas totalmente desprovidas de cabelo. É uma criança com 5 anos de idade, apresentou-se na consulta com uma situação de alopecia areata infantil, com episódios recorrentes, infecções ao ORL superior e rinite alérgica. A alopecia, ou a
falava é uma doença do corpo cabeludo em que resulta da qual a região afetada fica com falhas visíveis no cabelo. Ela pode ter várias causas. Vamos ver, efetivamente, a alopecia areata, a causa e a sua própria natureza, e aqui o que é importante é percebermos se é uma causa genética, se é imunológica, se é uma causa psicológica. E aqui é importante percebermos a ligação da neurologia, ou da naturopatia e a homeopatia de uma forma sequência, analisando efetivamente o doente no seu todo. Não estamos aqui a individualizar. E esta criança já tinha efetivamente um historial clínico de várias consultas hospitalares, em que realmente o quadro manteria-se efetivamente na mesma, sem qualquer tipo de resultado, e seguidamente nós vamos ver o que é que aconteceu a posteriori. Este caso foi inicialmente analisado na medicina convencional, em consulta de desenvolvimento, tendo sido reportado depois para a consulta de alergologia. Tratava-se de uma criança com 5 anos, que tinha passado a sofrer a alopecia há cerca de 6 meses, acompanhada de crises de choro e de instabilidade emocional. Com o acompanhamento hospitalar e com o início terapêutico convencional sem êxitos, os pais resolveram em medicina complementar não convencional. Os dados da anamnese foram recolhidos numa primeira entrevista com a mãe. O André, um fictício deste menino, tinha, como já referi, tinha 5 anos, um agregado familiar, que o André tinha, uma mãe com 31 e um pai com 32 anos, com 2 irmãos, uma com 8, outra com 2, e até aos 16 anos, aos 16 meses, a criança ficava durante o dia com a avó paterna, depois ingressou num infantário. A interação foi referida como tendo sido complicada e a criança passava sempre horas, indiscutivelmente, a chorar, querendo voltar para junto da avó, sabendo que estes problemas da avó, ir buscar a criança, ou a situação da mãe, é o comum daquilo que se passa com muitos avós hoje em dia, os pais não sentem os filhos a chorar, etc. Mas isto complicaria sempre a doença da criança. Cada vez mais o problema se refletia em estabilidade, o pai também era uma pessoa ausente, em termos profissionais, obrigava às deslocações frequentes, não dormia muitas vezes em casa. E a observação da criança, o André apresentou-se na primeira consulta de boné, na cabeça, acompanhado da mãe, e depois nos reconhecemos, e só sós, como eu, sugeriu que a sua mãe respondeu: não posso por causa disto. Isto foi uma palavra que me marcou imenso, porque realmente é uma criança com 5 anos tentar-nos dizer o que é que não podia fazer. E mostrou uma cabeça cheia de palavras. Expliquei-lhe que o meu papel é que nós não havia segredos, por isso convidei-o de novo a tirar o boné, acedeu, o meu papel já foi grande e agora está assim. Retroqui-lhe e voltei, e estou a ver, grande outra vez. É assim que estabeleceu-se a nossa relação terapêutica. Foi aqui uma abertura. Acho que é essa a ideia que nós devemos tentar ter para com o nosso doente, por tempo. Olhar para as pessoas no seu conteúdo global, sentimental, humano, afetivo. Muitas vezes na clínica não encontra qualquer tipo de profissional de saúde, mas falta o tempo. Ninguém pode ver 40 doentes numa hora, ninguém pode ver 50 doentes em 2 horas, nos perder tempo doente. E como veem, tínhamos aqui uma alopecia na zona occipital bastante marcada, tínhamos uma na zona bastante também na zona temporal, e algumas falhas nas zonas frontais. Por observação de comportamento, era uma criança muito calada, com um semblante triste. De repente ele diz-me: sabes, às vezes chove muito, quando a minha mãe leva muito tempo para ir buscar à escola. Chove sempre. Isto era o sentimento pessoal e humano que realmente esta criança tinha. A intervenção, a avaliação foi feita através de vários testes, em termos efetivamente de testes de sangue, testes efetivamente analíticos, também exame epidemiológico. Falámos há bocadinho do Dr. Bernard Jensen, que realmente foi um pioneiro e um investigador da etologia, e concluíram que o André apresentava uma insuficiência de recursos institucionais para lidar com os conflitos, a parte de uma grande incapacidade de verbalizar os seus afetos. Modo de intervenção. A intervenção inicial foi durante 4 semanas, com um suplemento alimentar rico em DHA, em dosagem diária de 2,5 ml 2 vezes dia, equivalente a 490
miligramas de DH, tendo esta formulação ainda vitamina A em 213 a 750 unidades internacionais e vitamina D3 20 unidades internacionais. Esta dose terapêutica manteve-se durante 6 meses. Claro que o hospital começou a ver o estado de recuperação da criança, reencaminhou seguidamente, não só na consulta de alergologia, como eu vos expliquei, mas com acompanhamento psicológico, a parte do trabalho da criança completamente valorizado, o trabalho com a mãe, para a avaliação nesse sentido, tendo em conta um trabalho multidisciplinar. Cerca de 3 meses depois de iniciada a intervenção, o cabelo do André começou a crescer. E temos aqui a imagem, obviamente, muito mais objetiva da diminuição progressiva das zonas occipitais e também da zona temporal. Além disso, a ação do DHA tem um papel extremamente importante nos estados de comportamento emocional, como todos nós sabemos, em termos da parte da atividade neuronal, muitas das vezes, também no nível de distúrbios de déficit de atenção, em que é importante nós termos em conta. Em primeiro lugar, ele deixou de chorar, era uma coisa que fazia com frequência, menos irritabilidade, menor déficit de atenção, tornou-se uma criança muito criativa, muito mais integrada, muito mais próxima e muito mais afetiva. Tendo conseguido a estabilidade emocional e o seu cabelo foi crescendo. Isto faz parte de uma conclusão das terapias não convencionais. A pessoa é olhada no seu todo, considerando as interações entre os domínios psíquicos, biológicos e relacionados. Por isso, aquilo que eu disse há bocado é que não podemos olhar só, provavelmente, na sua causa sintomática. Temos que olhar no seu todo. O seu equilíbrio biológico é importante. E isto parte da tal articulação em diversas valências numa perspectiva multidisciplinar para definir respostas eficazes. Só assim é que conseguimos, de facto, ter esse procedimento. Por esta razão, parece-me fundamentalmente a colaboração entre especialistas de todas as áreas das medicinas não convencionais, também extremamente importante. Muitas das vezes a acupuntura, é muitas das vezes importante. Há bocadinho falámos num aspecto que achei interessante também, um colega, sobre a reflexologia. Tudo isto é efetivamente importante nestes tipos de patologia autoimunes, porque muitas das vezes as pessoas não são só afetadas pela doença, mas também são afetadas pelo seu estado psicológico. Neste caso, felizmente, em relação ao André, e há uma coisa que é importante nós referenciarmos, a ligação que ele tinha em termos das infecções ao RL superior, a nível dos adenóides, dos cornetes, todo esse espessamento do cabo, aquelas coisas todas que eram importantes, há uma coisa que era importante fazer e analisar, que era recuperar o seu estado geral. Era aquilo que ele não tinha. A sua imunidade estava muito baixa, o stress efetivamente imunitário que ele tinha. Por sua vez, só vos quero dar aqui também uma palavrinha, também associado efetivamente aos óleos, associei também uma componente de clorela, uma forte ação de um fator de crescimento humano, em que realmente participa um benefício ativo de ácidos nucleicos e também de aminoácidos e algumas vitaminas, que realmente permitiu a ajuda para melhorar a qualidade de vida desta criança. O André manteve-se depois, por opinião dos próprios pais, para perceberem se o Estado partia só efetivamente da parte psicológica, na consulta de genética, na medicina interna, nas doenças autoimunes e nas consultas de desenvolvimento. E chegamos à conclusão de que realmente estas situações partiam de facto de hoje o André é uma criança completamente diferente e está perfeitamente enquadrado no meio social. No segundo caso clínico, apresento efetivamente uma relação, uma chamada dermatite atópica grave, também um resumo desta doença, é uma doença inflamatória crónica da pele, uma forte predisposição genética. A sua incidência tem vindo a aumentar, acompanhado do aumento de incidência das doenças alérgicas, e esta criança não tinha 5 anos, mas tinha apenas 6 meses de idade. O eczema no início precoce, uma reação imediata após a exposição ao produto lácteo, e foi diagnosticada alergia às proteínas de leite de vaca. Não é só, efetivamente, esta criança
há milhares, infelizmente, disto. Continuamos hoje em dia a perceber que as pessoas continuam a intoxicar-se de leite. E quando alguém aborda um pai ou uma mãe, dizer: parem com o leite, eles dizem: então, mas o que é que o meu filho come? É uma interrogação. O que é que vamos dar ao meu filho? É difícil, eu sei que é, mas não é complicado. E a gente aqui vai olhar, efetivamente, uma coisa que é a qualidade de vida de uma criança. Na dermatite atópica é uma doença inflamatória crónica da pele, com etiologia multifactorial e com forte predisposição genética que se pode associar a fatores ambientais, desencadeantes, irritantes e alérgenos. A principal alteração da pele atópica é a perda excessiva de água associada a uma alteração da barreira da permeabilidade da água. Isso é um desequilíbrio eletrolítico, a pele fica mais seca. Normalmente o que eles aplicam produtos de cremes hidratantes, não é? E cortisona. Pois isto nunca passa disto. É cortisona, cremes hidratantes. Hidratantes, cremes cortisona. E andamos aqui. E uns banhos emolientes, que acho que nem tinhas de tomar banho, e não passamos esta fase. Não é? É uma doença da pele, das mais comuns da infância, e tem, efetivamente, 85% dos casos antes dos 5 anos de idade. É uma doença do sexo feminino e aos 6 meses com episódios de urticária generalizada 2 horas após a ingestão da primeira papalátia. Era assim que ele me aparecia. Frequentemente era uma desgraça, porque desde a face, como vocês estão a ver, aqui estes estudos revelam, da face ao tronco, às mãos e aos pés, às pernas. Era uma, como se diz na gíria do bar, uma chaga perfeita. Mas nós temos que perceber que há aqui um fator importante, os antecedentes familiares da atopia. E a função dos antecedentes familiares da atopia, tínhamos aqui um caso gravíssimo, uma mãe asmática e um pai com rinite alérgica. Por isso, isto está sempre associado. Há de facto perceber que muitas das vezes as causas, e sobretudo falando num período de gestação, estas mulheres atópicas têm efetivamente, eu já passei aqui um slide, têm deficiências de ácidos gordos, e sobretudo quando estas crianças não são amamentadas do leite maternal. Há uma deficiência, por isso logo estes quadros começam efetivamente a aumentar de uma forma e uma agressividade extrema. Por suspeitas de sensibilização às proteínas do leite de vaca, através do leite materno, e isto era como eu estava a tentar explicar, a mãe amamentava o filho, mas a passagem do leite para o filho teria efetivamente estes fenómenos de irritabilidade pequena. Iniciou uma dieta de proteínas de leite de vaca com uma formulação extensa e hidrolisada. E eu aconselhei de facto também, foi um drama, tive quase aqui uma luta pegada, em dizer à mãe: parem com estas coisas hidrolisadas, estas ser hidrolisadas. Administre leite de aveia, leite de amêndoa. Parem com este tipo de episódios. E modificar. Estamos a falar de uma criança com 6 meses de idade. Em 2 ocasiões, a exposição acidental de proteínas de leite de vaca verificou-se uma reação imediata do eritema perioral. Como vocês estão a ver na imagem, bastou 2 vezes para ela comer qualquer coisa, nem que fosse leite, mas um derivado do mesmo, que tivesse, efetivamente, dentro do boiãozinho ou de outras coisas quaisquer, leite, ele representaria, efetivamente, logo um quadro de irritabilidade, de exposição acidental à proteína. Por isso, verificamos que realmente isto era repetitivo. Continuávamos sempre a pressionar os pais, a dizer: parem com os leites, atenção aos derivados, parem, etc. Eu só vos queria avaliar aqui, e isto é muito importante percebermos o que é que são os alérgenos e a classe que realmente elas têm sobre o sistema imunitário. São proteínas que integram um antigênio, por isso, quando falamos destes antigénios, para os colegas eles entendem, algumas outras pessoas que realmente não são colegas, mas as imunoglobulinas IgE têm aqui um quadro de referências que são feitas a nível hospitalar e que realmente tive estes processos. Aos
aos 7 meses tinha 60,6, aos 15, 40 e aos 24, não tenho especificamente esse resultado. O IgE específico do leite de vaca, 8,89, aos 15, 3.